Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, sábado que vem, o grupo de danças já está organizando um culto aí abençoado, 19h30, 20 horas. Então o culto vai dar início às 20 horas, vai ser uma bênção e toda a igreja está convidada para vir participar, amém? Então sábado às 20 horas, tem algumas pessoas nos visitando. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Sintam-se à vontade, porque nós estamos na casa do Pai. Se vocês desejarem uma visita, pode passar o contato para alguns dos diáconos. Tem duas lá na porta, tem uns irmãos aí também. A gente vai com o maior prazer fazer uma visita, para a gente ler a palavra, conversar um pouco. É uma benção, né? Trabalha com você? Ih, rapaz. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Nós já lemos o texto, já vamos orar. A gente ainda passa por esse momento de pandemia, ainda é necessário tomar todos os cuidados, e o tempo que nos foi concedido é bem limitado, mas Deus vai nos abençoar da mesma forma, amém? 1 Reis 19, vamos ler do 1 até o versículo 10. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção, para que a palavra do Senhor, poderosa, verdadeira, encontre lugar no nosso coração. Nós repreendemos todo ladrão de semente que anda, Pai, a fim de tirar a semente do Senhor, mas que ela venha frutificar na nossa vida, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma poderosa, como o Senhor já tem abençoado. Nós oramos também por cada dizimista, cada ofertante na casa do Senhor, que não falte o alimento na sua mesa, que não falte o recurso, Pai, na sua vida, que não falte também alimento na casa do Senhor, para que a obra do Senhor continue, para que o nome do Senhor seja honrado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos,
Eu quero te falar nessa noite que nós precisamos de alimento. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. E se Deus não nos alimentar, se Deus não nos fortalecer, nós não conseguimos vencer a nossa caminhada. Nós não vamos conseguir cumprir este trajeto que nos é proposto. Mas Deus sempre vai disponibilizar a força e sempre vai nos dar a ajuda necessária para que a gente chegue, para que a gente conquiste a nossa promessa, alcance os alvos e as promessas do Senhor na nossa vida. E Deus tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus tem promessa de salvação. Deus tem promessa de vitória. Deus tem promessa de vida eterna. Mas é necessário que a gente venha caminhar, a gente venha se fortalecer para chegar no objetivo, como diz o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu não tiro meus olhos do autor e consumador da minha fé. E nós também precisamos ser assim. E Elias, um homem experimentado, um homem espiritual, cheio de conhecimento, de experiência, obediente, cheio da unção, passou por um momento aonde as suas forças se esgotaram, aonde ele precisou de um fortalecimento de Deus, aonde ele já não existia mais força para caminhar. Aí você pode me perguntar, mas era só força física, porque o anjo levou pão e água? Não, ali as forças físicas dele já estavam se esgotando, mas todas as outras também. Elias já estava cheio de problema. Elias já estava com seu psicológico esgotado. Elias já não aguentava mais de tribulação. Elias já estava sem esperança. Seu reservatório já estava a zero. Elias já não estava aguentando mais. Então já tinha se esvaziado a sua paciência, a sua esperança, o seu ânimo, seu otimismo. E muitas vezes a gente se encontra assim na nossa vida. Porque as circunstâncias dessa vida vêm com esse objetivo. Vem com o objetivo de minar a nossa fé, a nossa força. Vem com o objetivo de, se não conseguir te matar, pelo menos te enfraquecer. Esse é o objetivo. E Elias se encontrava daquele jeito, e Deus olhou para ele e disse: eu tenho que ir lá fortalecer esse homem, porque ele não vai conseguir prosseguir dessa maneira. Quantas vezes você já se sentiu fraco, inseguro, e Deus te fortaleceu? E hoje Deus quer te fortalecer de novo, porque a caminhada continua e a história continua. Deus continua lutando. Elias estava ali, ele tinha que decidir se ele ia para a direita ou para a esquerda. Mas ele não sabia ainda para onde ele estava caminhando para a caverna, para um lugar da covardia, para fugir do problema, para fugir da responsabilidade, para fugir da luta, ou sair da presença do inimigo, ou fugir do problema, das dificuldades, das decepções que ele tinha. Mas ele poderia também caminhar para o outro lado, mas ali existia luta, dificuldade, perseguidores, ameaças, mas era lá que estava a carruagem de fogo esperando ele. Meu irmão, não fuja do lugar da luta, que é lá que está a sua vitória. Deus não ensinou o povo dele a fugir de luta. Deus sempre nos colocou em cima da luta para vencer o inimigo. Por isso ele nos compara com a águia. Porque a águia, quando vem a tempestade, ela não corre da tempestade, ela vai em direção à tempestade. Porque ela já encara a tempestade, passa por ela e sai do outro lado rápido. E os outros passos que ficam correndo da tempestade, corre horas e horas e às vezes é alcançado e até morre. É preciso, meu irmão, ser fortalecido, ser cheio. A Bíblia fala dos dons, que eles são irrevogáveis. E tem muita gente que não compreende isso direito. Os dons são irrevogáveis, mas a unção, ela é alcançada diariamente. A unção precisa ser adquirida. E como que eu adquiro a unção?
Na parábola das 10 virgens, deixa isso bem claro, porque as 5 insensatas, não é que elas eram prostitutas, eram virgens também. As 5 insensatas, não é que elas eram do mundo, elas também criam no noivo, elas também aguardavam o noivo, mas as 5 insensatas deixaram suas botijas vazias. E aí o texto fala que quando o noivo chegou, elas ficaram apavoradas e pediram para cinco sensatas que tinham as botijas cheias, falou, me dá um pouco do seu. Ela falou, não dá, mas vai e adquire. E elas saíram para adquirir, não dava tempo, mas, meu irmão, a gente tem que encher o nosso tanque hoje. A cada dia você deve adquirir, lendo a palavra, buscando a Deus, orando ao Senhor, mantendo uma vida de oração, uma vida de fidelidade, sempre falando não para o inimigo, sempre vencendo o pecado e sempre honrando a Deus. Sua botija vai estar cheia o tempo inteiro, o tempo todo. Deus fortaleceu Elias, e Ele também nos fortalece. Mas eu te faço uma pergunta: aquela força que Deus deu para Elias, era com qual propósito? Uma coisa a gente não pode esquecer, que tudo que Deus faz é com propósito. Você sabia? Tudo que Deus faz é com propósito. Deus é tão organizado, quando Ele te dá um dinheiro, Ele dá com um propósito para tudo, Ele sabe tudo que você precisa. Ele fala, o diácono Hérito, eu vou dar esse valor aqui para ele, eu vou abençoar ele, porque ele precisa disso aqui para a família, disso aqui para pagar aquela conta, disso aqui para resolver isso aqui vai acontecer com ele, ele vai precisar desse recurso, isso aqui para ele levar para a minha obra, isso aqui para abençoar a minha casa. Se o diácono Hérito é fiel ao Senhor e entende o propósito de Deus, quanto mais Deus dá, mais ele é fiel, e quanto mais ele é fiel, mais Deus dá. Mas quando ele não entende o propósito, e ele começa, Deus dá esse dinheiro para aquilo, eu vou e uso naquilo. Aí Deus dá o dinheiro para me pagar uma conta que está atrasada. Aí Deus dá o recurso para limpar meu nome, eu não limpo meu nome, eu vou adquirir mais. Aí Deus fala, esse eu não posso abençoar mais. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Seja parceiro de Deus, nunca vai te faltar nada. A gente precisa ser parceiro de Deus em todas as coisas. Até o tempo que Deus nos dá, a gente precisa administrar direito. E quando Deus fortalece e dá aquela força para Elias, Ele dá com um propósito, para ele ir para onde? Elias estava caminhando em direção da caverna. Você acha que Deus ia fortalecer Elias para ele continuar indo para a caverna? Você acha que Deus ia fortalecer Elias para ele continuar indo à direção contrária ao centro da vontade dele? Não. Deus fortaleceu Elias com a intenção de Elias se levantar e falar, espera aí, eu preciso voltar, eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Mas ele continua, ele persiste, e mesmo assim Deus deixa. Porque, meu irmão, Deus nunca vai tirar o seu direito de escolha. Uma vez eu ouvi um pregador falando que Jesus põe a gente dentro do aprisco, e ele fica na porta do aprisco, e mesmo se você quiser sair, ele não deixa, porque ele está te guardando. Mentira! Se você quiser sair, ele deixa. Se você quiser voltar para as drogas, ele vai deixar. Se você quiser ir para a prostituição, ele vai deixar. Se você quiser voltar para a vida errada, ele vai deixar. Mas as consequências vão vir. E Deus deixou Elias caminhar. Só que depois, como o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus ainda continua lutando pela história de Elias, e Deus vai atrás dele, e fala, o que é que você faz aqui, Elias? Você não está entendendo? O que é que você está fazendo aqui? Era como se Deus falasse assim, esse não é o meu plano para a sua vida. Tudo bem que você está amedrontado. E quando ele faz aquela pergunta para Elias, Elias dá a típica resposta que nós gostamos de dar para Deus: contar as nossas lamúrias.
Você já viu quando alguém pergunta para uma pessoa, fala, por que você está desempregado até hoje? Ah, aí conta as lamúrias, não é? Ele fala, o governo não presta, o Brasil é isso, o país é assim, e fala um tanto de coisa, mas não responde o que deveria responder. Quando Deus pergunta para Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ao invés dele falar o que ele está fazendo ali, e ser sincero, porque ele sabia, tanto que depois ele voltou, ele começa a contar as suas lamúrias. Ele falou assim, eu estou lá trabalhando muito, eu sou zeloso pela obra do Senhor, eu não vi eu falhando em nada, eu estou trabalhando direitinho, o povo me abandonou, não tem ninguém comigo, aquele povo não tem compromisso, o povo não quer saber de nada, e foi falando. Era como se Deus virasse para ele e falou assim, olha, esquece o que você falou e volta pelo mesmo caminho que você veio, você volta. Esse moço fez a mesma coisa que aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Quando aquele paralítico está lá e Jesus faz uma pergunta óbvia, mas nenhuma pergunta óbvia ele conseguiu responder. Jesus fala para ele, você quer ser curado? O cara está lá 38 anos, todo ano ele vai e não desiste, e ainda pergunta se quer ser curado. O homem já demonstrou que quer, mas quer demais, né? Mas nem assim o homem responde. Quando Jesus fala, você quer ser curado? Ele fala assim, ninguém me leva, um entra na minha frente, fica contando as lamúrias. Meu irmão, para de falar lamúria para Deus e seja sincero, aí vai funcionar. Porque tem gente que fica enchendo de justificativa, ninguém me ajuda, ninguém está comigo, o governo não presta, isso não é, e tem pandemia, não sei o quê, e fica só contando lamúria. Mas para de falar lamúria, pega os seus erros, põe nome nele, fala, Senhor, eu estou errado, eu preciso resolver isso, eu preciso melhorar nisso, tem misericórdia da minha vida, e vai alcançar misericórdia. Porque a palavra de Deus fala, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, clamar, não é contar lamúria, é se humilhar, se clamar, se me buscar de todo o coração, eu vou ouvir do céu, eu saro sua terra, eu resolvo o seu problema. E aí, mesmo Elias tentando se justificar, contudo, Deus conseguiu convencer ele e ele voltou. Meu irmão, tem gente usando combustível para fugir de Deus. Tem gente que Deus o fortalece, às vezes está lá desempregado, às vezes está lá passando uma dificuldade, aí Deus abre a porta do emprego, Deus abençoa a vida dele, Deus fortalece a vida dele, Deus arranca o problema dele, Deus dá a vitória, com um propósito. A pessoa pega aquilo e depois some da presença do Senhor, usa o próprio recurso que Deus deu para atacar o próprio Deus. Isso é muito ruim. Elias estava começando a fazer isso, mas ele voltou, ele arrependeu. Ele já estava errando, mas ele arrependeu. Nós também, meus irmãos, nós temos que pensar, analisar o que a gente está fazendo com a nossa caminhada, com o dom que Deus nos deu, com o chamado que Ele nos deu. Eu estou caminhando para onde? Eu estou fazendo certo? A minha maneira de congregar, os outros irmãos podem olhar para mim e falar assim, sigam o meu exemplo. Se todo mundo for como você, como vai ser a igreja durante o mês? Se todo mundo for como você, como vai ser a finança da igreja? Se todo mundo for como você, como vão ser os departamentos? Se todo mundo for como eu, vai ter culto de 3 em 3 meses. Será? E a gente precisa analisar para ver se a gente está no centro da vontade de Deus ou não. Porque Deus tem plano na nossa vida, mas Ele precisa da nossa colaboração. O povo no deserto fez a mesma coisa. Eles fizeram a pressão quando Moisés foi orar e estava demorando, e pressionaram Arão, vamos fazer um bezerro, faz bezerro, queremos um bezerro, queremos fazer, vamos fazer. Pegaram o ouro, fizeram de ouro grandão, muito ouro. Eles tiraram esse ouro da onde? Eles nunca ganharam ouro. Eles trabalhavam fazendo tijolos para Faraó, para ganhar comida, para ganhar prato de comida e lugar para dormir. Era escravo. Escravo não ganha ouro, escravo ganha comida e lugar de dormir e água, só. Era isso que eles ganhavam. Mas quando Deus endurece o coração de Faraó, ele orienta Moisés, fala, espera mais um pouco, que eu não vou dar só a liberdade, eu vou dar ouro e prata para vocês.
porque eu sou o Deus que faz justiça para o meu povo. E ele foi endurecer o coração e fez Faraó entregar ouro para o povo de Deus. Foi um presente de Deus. Eles pegaram o presente que Deus deu, fizeram um bezerro para afrontar o próprio Deus. E às vezes Deus te dá um presente, uma TV de todo tamanho, aí você vai e liga ela lá para assistir coisa que não agrada o Senhor, para afrontar o próprio Deus. Às vezes Deus te dá um carro, ao invés de você ir fazer a obra de Deus, você vai para o mundo para afrontar o próprio Deus. Às vezes a pessoa melhora um pouco a condição de vida da pessoa, ele separa da esposa dele, vai arrumar uma da metade da idade e é para afrontar o próprio Deus, porque o próprio Deus abençoou a vida dele. Isso acontece todo dia. Mas meu irmão, quanto mais Deus te abençoar, mais você deve ser fiel a Ele e grato. Ele nunca vai parar de te abençoar. Deus sempre fala da promessa, do alvo, do destino, do objetivo. Mas Ele nunca fala do trajeto. Você sabe que é aí que a gente se perde? E é no trajeto que eu preciso de força. É no trajeto que eu preciso do combustível. É no trajeto que eu tenho que estar enchendo meu tanque. Eu tenho que estar buscando todo dia. É como se fosse uma viagem. Eu saio daqui para ir para São Paulo. Meu destino é São Paulo. Mas eu vou passar por Itaguara, eu vou passar por Cláudia, eu vou embora, eu vou passando. Ainda mais quem vai de carro. Então tem um trajeto para me chegar lá. E nesse trajeto eu tenho que abastecer. Eu tenho que ter combustível. E esse trajeto, Deus nunca fala dele. Deus nunca fala desse trajeto. E é nele que a gente se perde. Eu lembro que eu compreendi um versículo que eu não compreendia direito. Foi baseado em trajeto. Eu lembro uma vez que eu estava perdido num bairro, que não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada. E eu estava perdido no bairro. Falei, gente, eu entrei numa rua errada, não estou conseguindo sair daqui. Como é que eu vou chegar? Aí eu fui e perguntei, ele falou, faz o seguinte, entra ali, vai, acho que era a terceira ou quarta rua, vira, vai direto e pega a avenida. A hora que você vê placa São Paulo, você vai seguindo placa São Paulo. Aí você vai falar, não, chegou lá, eu sei. Peguei e fui vendo placa São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Quando eu vi, eu caí na BR que eu conhecia, vim embora. Aí eu já vi Pedro II, vi tudo, eu conhecia onde é que eu estava. Mas eu não queria chegar em São Paulo. Sabe qual que é o versículo? Sede santo como eu sou santo. É possível a gente ser santo como Deus é santo? Nunca. Nunca. Deus é santo de verdade. A gente nunca vai ser santo como Deus é santo. É impossível. Então isso aí, sabe o que Deus está falando? É como se ele falasse assim, ele desce, é como se o rapaz lá me mostrou a placa de São Paulo. Eu não queria, nem ia chegar em São Paulo, mas ele me deu uma referência. E quando eu fui seguindo aquela referência, eu não cheguei em São Paulo, mas eu cheguei aonde eu precisava. Então, se eu tentar e seguir essa direção que Deus me dá, ser de santo como eu sou santo, eu não vou chegar lá, mas eu vou chegar onde eu preciso. Você nunca vai chegar lá, mas você vai chegar onde você precisa. Deus está te dando uma direção. É só uma direção. Você não precisa chegar lá e nem vai conseguir, mas aonde você precisa chegar, você vai chegar. E esse destino, esse trajeto é onde a gente se perde. Moisés, no Salmo 90, ele faz uma declaração. Ele já estava chegando ali, esbarrando nos 80, e ele preocupado, porque Moisés, embora tivesse muito estudo, embora fosse formado nas melhores faculdades, embora fosse muito culto, isso não trouxe resultados para a sua vida. E quando chegou no 80, ele era um homem bem frustrado e bem problemático. E ele faz uma declaração no Salmo 90. Falou assim, olha, acima dos 80 é só cansaço e enfado. Declaração de Moisés.
Sabe o que ele estava falando? Cheguei nos 80, criei um tanto de expectativa, consegui nada, nem meu imóvel consegui comprar. Ministério, nada. Eu pensei que todo mundo falava que eu nasci para ser um grande homem. Eu lembro que falava que eu tinha promessa. Eu sempre acreditei nessa promessa. Não sei o que aconteceu, mas a partir dos 80 só cansaço e enfado. Então eu já perdi minha esperança. Sabe como Moisés estava? Acabou as forças. Acabaram-se as forças. Estavam se esgotando. Ele já estava entregando os pontos. Ele já estava pendurando a chuteira. Já estava colocando a viola no saco. Aí ele completa 80. Ele completa 80 e Deus vem numa sarça ardente e se apresenta para Moisés. Moisés tinha dado a versão dele, minha opinião. A partir dos 80 é cansaço e enfado. Então eu não espero mais nada da minha vida. Aí Deus apresenta ele aos 80. Ele fala: Senhor, é o Senhor? É. O que o Senhor veio fazer aqui? Vim te fazer uma proposta. O quê? Vamos começar a sua história agora? Esse é o nosso Deus. Quando a gente pensa que não dá conta, que está fraco, que está desfalecido, Deus chega e fala: não, a história continua, eu estou aqui para te fortalecer. Vamos embora? Vamos levantar daí? Vamos levantar essa cabeça? Vamos erguer? Ainda dá tempo. Senhor, estou com 80, que problema tens para mim? É agora, vamos começar agora. A sua grande história começa agora, Moisés. Você é sim um grande líder, você tem sim uma promessa. Eu ainda luto pela sua vida, é agora, vamos começar. E começou. E a grande história de Moisés começou com 80 anos. Meu irmão, Deus está pronto para nos fortalecer. Mas é preciso a gente aceitar a proposta dele para a nossa vida. No trajeto, no meio do trajeto, quase que Moisés se perdeu. Quase que pela frustração ele entregou os pontos, falou: agora eu vou deixar para os outros. Minha vez já era, eu não consegui. Não foi, não rompeu. Mas Deus chega e fala: que nada, eu estou te acompanhando há muito tempo. Tudo que foi construído atrás não está perdido não, ainda vou te usar muito nessa terra. No trajeto que a gente se perde, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus fala do objetivo, da promessa, do alvo, mas Ele não fala do trajeto. Ele virou para José e falou assim: olha, os feixes de lenha vão se curvar diante de você, eu vou te colocar, você vai assumir o trono, vou te dar poder, você vai ser grande, você vai ser poderoso. E ele acreditou, era Deus mesmo falando. Imagina José criando expectativa, falou: no mês que vem minha vida mudou. Mas o troço vem 14, 15 anos depois. O negócio acontece 14, 15 anos depois. Mas até acontecer, teve cisterna, irmão jogando no buraco, sendo vendido como escravo, sendo humilhado, sendo vítima de cilada, gente se levantando contra ele. Potifar, mulher de Potifar também juntando com ela, fingindo que não estava vendo nada, se acovardando. Depois veio prisão, cadeia. Deus não falou nada disso para José. Deus não falou da cisterna, não falou da humilhação, não falou nada disso. Só te falou: vou te dar a vitória. Crê? Sabe por quê, meu irmão? Se Deus começar a falar de trajeto para a gente, não vai precisar a gente ter fé. E o nosso relacionamento, a nossa aliança com Deus tem que gerar prazer na nossa vida. É o maior prazer saber que Deus está cuidando de mim. É o maior prazer saber que a mão dele está sobre a minha vida. É o maior prazer saber que ele tem cuidado da minha vida. Mas Deus também lá tem maior prazer em olhar e ver um servo fiel, olhar lá de cima e ver um servo que não olha a circunstância, que pode acontecer o que for, que Deus continua sendo Deus. Pode acontecer o que for, mesmo que seja enfermidade, e a gente levanta a voz e fala: que não, Satanás, eu sei que o meu Redentor vive. Deus fala do objetivo, Deus fala da onde a gente precisa chegar, mas Ele não fala do trajeto. Aliás, Deus gosta muito de falar de futuro. Nós gostamos muito de falar do presente, não é?
A gente gosta muito de falar do presente. O que eu estou passando é o que eu estou sentindo agora que basta. É o que vai determinar minhas decisões, é o sentimento do momento. A gente gosta de falar do presente. E o diabo gosta demais do passado. Já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro, fez aquilo outro. E Deus gosta de falar do presente. Você vai chegar lá, tem moradas preparadas, tem vitória para sua vida. E a gente gosta de falar do futuro, aliás. Deus gosta de falar do futuro. E a gente gosta de ficar falando só do presente. Então a gente fica confuso. Mas, meu irmão, escuta o que Deus está falando, porque Ele sempre tem uma palavra de vitória. Jeremias 29 diz: eis que esses são os planos que eu tenho para vós, plano de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um final abençoado. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Mas é preciso que na caminhada a gente colabore. Paulo recebeu uma palavra de Deus, e Paulo, como todo servo de Deus, recebia coordenada. Você precisa entender, meu irmão, as coordenadas de Deus para a sua vida. E aí Deus fala com Paulo: vai para a praça pregar, eu preciso de você lá. Opa, tem uma missão de Deus para a minha vida. E ele vai para Silas e fala: Silas, a missão do Senhor para nós, o quê? Ir lá para a praça pregar. Falou: Deus mandou? Mandou, vamos embora? Vamos, estou com você. Foram para a praça. Deus falou para ele pregar. Deus falou que ia dar certo. Deus falou que era propósito dele. Deus falou que pessoas ali precisavam ouvir aquilo. Deus não falou que ia aparecer uma endemoniada lá, uma adivinha, provocando situação difícil. Deus não falou, não. Deus não falou que depois ia chegar o soldado. Deus falou também não. Deus não falou que os soldados iam bater nos dois, na frente de todo mundo, passando vergonha. Falou também não. Deus não falou que eles iam ser levados para a cadeia, presos injustamente. Falou também não. E tudo isso aconteceu. E nem assim eles murmuraram. Nem assim eles abriram a boca para falar: será que foi Deus? Será que não foi? Tem gente, meu irmão, basta acontecer alguma coisa, basta acontecer um probleminha na sua vida, basta pegar uma gripe, ele já está pensando que Deus abandonou ele. Era para Paulo e Silas falar assim: eu acho que foi Deus. Não, se fosse Deus tinha dado certo. Se fosse Deus tinha dado tudo bacana. Meu irmão, caminhar com Cristo não é receber uma estrada de flores, não. Essas propagandas que você vê aí, pare de sofrer, né? Já falei isso aqui. Pare de sofrer, venha para Cristo, nunca mais você vai sofrer. Venha para Cristo, nunca mais você sente dor. Venha para Cristo, nunca mais você fica doente. Venha para Cristo, você vai ter muito dinheiro. Venha para Cristo, você vai ter só carro zero. Venha para Cristo, você vai ter fazenda e não sei o que. Venha, conversa fiada. Você vai ter luta sim, Jesus falou, não enganou ninguém. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu estou junto. Passa aflição, mas a vitória vem. Passa aflição, mas eu estou junto. Eu não perco vocês de vista não, fica tranquilo. E Paulo e Silas era maduro. Paulo e Silas dentro da cadeia com vergão. Deus não tinha falado nada daquilo, mas eles tinham convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Eles tinham a convicção de que estava agradando o Senhor. Meu irmão, se você está agradando a Deus, o resto do mundo inteiro pode desagradar. Não tem problema, porque um com Deus é maioria. Se está agradando a Deus, você está seguro, meu irmão. Se está agradando a Deus, você está seguro. E eles estavam agradando a Deus. Eles resolveram, sabe o que foi? Em vez de brigar, um jogar culpa no outro. Paulo, você que me chamou para essa gelada, eu podia estar lá em casa. Falou que é Deus, que Deus, coisa nenhuma, nada. Eles não brigaram, não discutiram, continuaram mais unidos. Falaram assim: vou adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor neste lugar aqui. Deus falou isso com você? Falou não, mas não precisa não. Ele continua de olho na gente. E eles começaram a adorar o Senhor no meio daquela situação tão difícil. Meu irmão, sabe por que eles fizeram isso? Porque eles estavam cheios, alimentados, fortalecidos. Você sabe porque quando pegou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles falaram assim: manda para a fornalha, não tem problema. Pode jogar no meio dos leões, não tem problema. Se matar, matou, mas eu estou com o Senhor. Sabe por que eles tiveram essa força? Porque não foi no dia da ameaça que Daniel começou a falar: vou entrar numa campanha de oração. Não foi no dia da ameaça não. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele mantinha um tanque cheio, fortalecido o tempo todo. Na hora que vem a luta, te pega forte. Fortalecei-vos no Senhor. A irmã Eva na abertura do culto,
Ela falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Falou de fortalecimento. Na ministração do louvor, a irmã Lucileide falou: Ele não rejeita a oração, porque ela é alimento do céu. Precisamos de alimento, de fortalecimento. Deus hoje tem uma proposta de te fortalecer, de te encher da graça, da presença. Talvez pela fraqueza, pelo momento que está debilitado, talvez você estava igual Elias, caminhando não para o centro da vontade de Deus, caminhando para outro lado. Mas que Deus te fortaleça hoje e você levante e caminhe para o lado correto. Caminhe para o lado da bênção e da vitória. Mesmo que seja o lado onde tem uma ameaça, uma luta e uma dificuldade, vai lá e encara, Deus vai te dar vitória. Quem é Jezabel diante de Deus? Fica de pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Ele quer te fortalecer. O inimigo quer tirar a gente da rota, quer levar a gente para outro lado. Mas o Senhor ainda continua lutando pela nossa história, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelo seu trabalho. Deus luta pela sua vida profissional, Deus luta pela sua vida sentimental, Deus luta pela sua família, Deus trabalha pela sua família. Oh Deus, nos fortaleça, Senhor. Quantas pessoas às vezes nessa pandemia se sentindo enfraquecidas, oh Pai, desnutridas, mas o Senhor, ó Pai, é a nossa força. Oh Pai, elevamos os olhos para o monte de onde nos vem o socorro, que vem do Senhor. Fortaleça nessa noite cada vida que entrou por essas portas. Oh meu Deus, manda do céu o alimento precioso, como o Senhor socorreu Elias, ó Pai. O Senhor viu a necessidade dele. Contempla agora a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Ó Deus, o Senhor venha fortalecer, renovar aquele sonho, renovar, Pai, aquela esperança, levantar aquele ministério, retomar essa história. Oh Deus, joga por terra todo levante do inimigo, todo mal, tudo que não é do Senhor. Oh Deus, e derrama o teu bálsamo, derrama, Pai, a tua unção. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas curas, obrigado pela mão do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, obrigado pelos resultados de oração, obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido, o Senhor tem abençoado, continua nos abençoando. Agora fortaleça, Pai, possamos sair daqui fortalecidos, meu Deus. Nos dá a tua bênção, nos dá uma semana de vitória, de paz, de bênção na direção do Senhor. Repreenda todo mal, onde quer que esteja cada um dos nossos irmãos, que esteja com a tua bênção e nos leve para os nossos lares, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.